Salve alunos do canal Atualize Educação. Essa videoaula vai especialmente para os alunos do Colégio Evolução, meus alunos, colégio que está paralisado por conta da pandemia do Covid-19. E pensaremos hoje um pouco sobre Arthur Schopenhauer, ou Schopenhauer. Esse filósofo tido como carrancudo, melancólico, mas que foi de suma importância para a filosofia moderna. Foi discípulo de Kant, o último grande filósofo iluminista, Kant, e foi mestre de Nietzsche, um filósofo que, ao morrer no ano de 1900, abriu as portas para o século XX, para o século XXI, para o século XXII, XXIII. É o filósofo da modernidade, da contemporaneidade. Todos beberam em Nietzsche, Bauman, Lipovetsky e por aí se vai. E Nietzsche, por sua vez, bebeu na fonte de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, nascido em 1788 e falecido em 1860, viveu no final do século XVIII e primeira metade do século XIX, passou pelas revoluções francesa, americana, pelo final do iluminismo ou pelo início do mundo construído pelo iluminismo. O projeto iluminista de homem, o projeto de racionalização do homem, de libertação do ser humano das crendices, misticismos da Igreja Católica, o projeto de libertação do homem do antigo regime, da monarquia absolutista. Esse projeto iluminista se consagrou na Revolução Francesa e no mundo criado a partir dela. E é esse mundo que Schopenhauer vê. Bem, Schopenhauer foi discípulo de Kant. Então vamos entender esse filósofo iluminista, Kant, para depois entendermos o seu discípulo Schopenhauer. O Kant, aliás, definia o mundo em dois tipos, noumeno e fenômeno. O que seria noumeno, com N-O no final? Noumeno é a coisa em si. Para Kant, o noumeno é impossível de ser compreendido pela razão humana. Noumeno é toda coisa, é todo objeto, é todo ser do universo. Pensemos em dois seres, inseto e tartaruga. São coisas em si, fechadas em si. É impossível para qualquer filósofo, biólogo, cientista conhecer o inseto por ele mesmo, ou a tartaruga por ela mesma. Tartaruga e inseto só são conhecidos por eles mesmos, completamente. Como não podemos sê-los, como só podemos imaginar o que são, como só podemos classificar, agrupar por categorias, por formas de pensar que nós inventamos, um é inseto, outro é um réptil, enfim, nós podemos conhecer apenas o fenômeno deles. Vejamos. Eu olho para o inseto, olho para a tartaruga, analiso o inseto, analiso a tartaruga. Numa análise muito simples, eu percebo que o inseto é menor, pequeno, insignificante no tamanho, e a tartaruga é maior, é pesada. O inseto vive 2, 3 semanas, um mês. Uma tartaruga pode chegar a 100 anos ou mais. Então eu concluo, dentro de duas invenções humanas, tempo e tamanho, que ser inseto é melancólico, é ser pequeno, é viver pouco. Ser tartaruga é viver muito e ser maior. Essas noções de espaço e tempo, no entanto, são invenções humanas, são categorias, são tipos de pensamento humanos. Tá? Categoria é uma forma de você, pensando, classificar, separar as coisas. Isso é grande, isso é pequeno, isso vive muito, isso vive pouco. Bem, para o inseto, a sua vida não é menor. Ele não é menor em tamanho. Para o inseto, provavelmente ele não acorda de manhã e diz, minha vida está acabando. Não. Se o inseto pudesse viver de fato com o nosso tipo de pensamento, ele seria um kamikaze, um suicida. Veríamos besouros, mosquitos se matando à torta direita porque teria uma vida insignificante de acordo com a nossa forma de pensamento. Mas para si, o inseto não é o que nós pensamos. Para si ele é uma coisa misteriosa. Nós não conseguimos entrar na percepção do inseto de si mesmo, na autopercepção dele. Enfim, também não conseguimos entender completamente o outro. Kant
o outro ser humano, eu digo. Kant nos dá um instrumento interessante ao falar de númeno, coisa em si, e fenômeno. Fenômeno é como analisamos dentro de nossas formas de pensar aquilo, o númeno, que não pode ser conhecido inteiramente. Vejamos como Kant nos ajuda a interpretar as culturas. Para um ocidental brasileiro que analisa o número chinês, oriental chinês, para o oriental brasileiro que analisa o oriental chinês, retirar a pele de um cachorro vivo para se alimentar de sua carne e usar o seu couro parece algo cruel para o oriental brasileiro. Mas ele não consegue entender que, para o oriental chinês, esta forma de alimentação, de abate, de trato com o animal não é cruel. É preciso entender que a cultura diferente, que muitas vezes entendemos como cruel e desumana, é uma coisa em si que só pode ser compreendida por ela mesma, ou seja, só podemos compreender o real sentimento de um chinês que pratica esse tipo de abate em um cachorro se pudéssemos ser efetivamente, inteiramente esse chinês. Bem, Schopenhauer também divide o mundo em duas categorias. Vejamos as categorias schopenhauerianas. Na sua obra principal, O Mundo como Vontade e Representação, Schopenhauer define aí mesmo as duas categorias de mundo, os dois tipos de seres, ou as duas existências, as duas formas de ser do mundo: vontade e representação. Vamos lá. A vontade seria o númeno kantiano, a coisa em si. Bem, o que seria a coisa em si? Pensando no mundo, pensando no universo que habitamos, a coisa em si seria a vontade de viver. Dentro de todos os seres, vegetais, animais, humanos, existe uma vontade que é infinita, uma vontade que é cega, que só tem um objetivo, não vê mais nada à sua volta, uma vontade que é irracional, que é infinita, que é eterna. Nós, seres humanos, morreremos, mas essa vontade, segundo Schopenhauer, viverá além de nós. Ela não tem fim, ela é infinita, ela é a vontade de viver. Essa vontade de viver existe em cada um de nós. Ela é a coisa em si, ela é o númeno do mundo. O que é o mundo? É essa vontade de viver. Nós conseguimos, veremos depois, imaginar, nós conseguimos especular com nossas formas de pensamento, com a filosofia, por exemplo, que é essa vontade de viver, mas não podemos entrar nela, não podemos ser ela. Ela é uma força maior, é uma força que nos contém. Bem, qual é o grande objetivo dessa vontade de viver que existe em todos os seres, animais, vegetais e humanos? É a vontade de reproduzir a própria vida. A vontade de viver quer reproduzir a si mesma, quer que ela mesma continue existindo. Por isso ela é cega, ela olha para si mesma e quer apenas a reprodução de si mesma. Bem, não enxergando mais nada, podemos entender que todos os seres humanos, todos os seres vegetais, todos os seres animais querem apenas a reprodução. Portanto, enquanto seres humanos que procuram carros, casas, dinheiro, salários melhores, pessoas para namorar, para se casar, enfim, como seres humanos que procuram bens materiais e pessoas no mundo, podemos dizer que o real interesse por trás disso, inconsciente e obediente a essa vontade de viver, é a reprodução. Procuramos mecanismos, meios mais fáceis de nos reproduzirmos. Isso é inconsciente e é quase impossível desobedecer a esse impulso, a esse desejo. Bem, conseguimos entender duas consequências principais dessa obediência cega à vontade de viver. Primeira consequência: o mundo é desejo. E o que é desejo? Desejo, numa visão platônica, é querer aquilo que não se tem. Parece óbvio, sim, mas o desejo existe na falta. Se eu desejo, é porque eu não tenho. Mas isso é uma armadilha, porque o desejo,
ele sempre vai ser a falta. Se eu desejo um tênis, eu trabalho, eu conquisto o tênis, e quando eu conquisto esse tênis, eu passo a achá-lo sem sentido. Eu me enjoo dele e passo a desejar um outro tênis melhor, ou um outro objeto mais interessante, um novo celular, por exemplo. Eu desejo um objeto, conquisto, esse objeto passa a não me satisfazer mais e eu entendo que a felicidade estará no próximo objeto, e no próximo, e no próximo, e a vida é uma busca interminável, é um desejo interminável que obedece a essa vontade de viver que busca a reprodução. O mundo é desejo, e desejar quer dizer sofrimento, quer dizer sentir dor. Afinal, você nunca será um sujeito satisfeito, plenamente satisfeito. Será momentaneamente feliz, ilusoriamente feliz. A felicidade para Schopenhauer não existe. Ela é apenas um breve momento entre uma dor e outra. Segunda consequência a tirar dessa ideia de mundo que é feito por seres vivos que buscam cegamente a reprodução. Os desejos individuais vão entrar em conflito. Se eu desejo um tênis e você deseja o mesmo tênis, o preço dele se elevará, alguém comprará e ficará momentaneamente feliz, ilusoriamente feliz, e o outro ficará triste. Se sentirá um nada, um impotente, um frustrado, depressivo, melancólico, enfim. A vida é assim, não há lugar ao sol para todos, isso é uma ilusão. Interesses de pessoas entrarão em conflitos, interesses de nações entrarão em conflitos. O mundo é conflito, o mundo é dor, o mundo é desejo daquilo que não se tem, é falta, é angústia, é uma busca interminável por bens e pessoas. Tudo obedecendo essa vontade cega de viver, que é o sentido da vida. Onde está a moral em Schopenhauer? Kant colocava a moral como a menina dos olhos da filosofia. Superior à busca pela verdade seria a busca pela moral em Kant. Para Kant, existe um imperativo categórico, que é a grande lei moral, a lei universal, a lei que serve para todos. E esse imperativo categórico diz o seguinte: ao cometer qualquer ação, ao agir de qualquer maneira, em qualquer campo da vida humana, pense que a sua ação deve poder se tornar uma lei universal, uma ação universal. Pense na seguinte ideia: o que você faz poderá ser repetido por todos os outros e o mundo continuará em ordem. Ou seja, se você bebe e dirige, imagine que todos no mundo fizessem a mesma coisa, o mundo entraria em desordem. Mas se você respeita a lei, não bebe ao dirigir, você pode ter certeza que se todos fizerem isso, o mundo será um lugar ordenado, ético, moral, mais correto, mais feliz. A moral, então, em Kant, está na obediência a esse imperativo categórico, a essa lei, a essa ação individual que passa a ser universal, que pode ser universal de todos. E isso vem de uma autonomia do ser humano. Eu reflito, eu penso sobre a minha responsabilidade e ajo de acordo com uma ação que poderá ser repetida por todos. Eu imagino isso. Mas para Schopenhauer, isso é muita viagem na maionese, isso é muito racionalismo. A moral de Schopenhauer, ela vem de uma análise mais real, ela vem da realidade. Falemos então do sentimento de compaixão. Para Schopenhauer, essa percepção de que o mundo é um conflito interminável de desejos nos faz sair do nosso processo de individuação. No processo de individuação, pensamos apenas em nossos desejos e nos pensamos como seres diferentes, distintos, individualizados, particularizados, partes. Nessa perspectiva, na moral schopenhaueriana, percebemos que somos a mesma coisa. Nós, indivíduos, pertencemos a uma massa humana, a uma massa viva que luta para se reproduzir, que entra em conflitos individuais.
A massa humana é uma massa dolorosa. A condição humana nos une. É uma condição presa à dor. A dor nos une. A dor de desejar, a dor de não ter, a dor de sempre querer o que não se tem para se querer de novo e de novo e de novo. A obediência a essa vontade cega de viver, que nos faz lutar, que nos faz nos sentir sempre insatisfeitos. Essa dor nos une. E quando experimentamos essa dor, percebemos que o mundo é injusto. Alguns terão tudo, aliás, alguns terão 1000 vezes mais do que a maioria terá. Alguns terão em um único dia a realização de 1000 desejos e outros milhões, em uma vida inteira, terão a realização de 1 ou 2 desejos no máximo. A vida é injusta. Então, esse senso de justiça espontânea, sentimental, sem reflexão, nasce de quem começa a perceber que a condição humana é trágica. É uma condição que não pode ser feliz e todos estamos nesse barco que é a ilusão do desejo, da felicidade. A partir desse senso de justiça espontânea que surge sem pensarmos antes, entramos na experiência da bondade. Então queremos ser bondosos com o outro, porque o outro sofre, porque o outro não tem o que temos. Por fim, chegamos à experiência da compaixão. Ela é mais profunda. Ela é exatamente esse sentimento em que superamos o indivíduo, a condição individual, para percebermos e nos percebermos como uma condição humana dolorosa. A moral nasce dessa percepção real, dessa percepção da vida real. Metafísica. Quero, logo sou. Schopenhauer não disse isso, mas se tivesse definido a sua filosofia, a sua metafísica, em termos cartesianos, imitando Descartes, penso, logo existo, Schopenhauer diria: quero, logo sou. Quero, tenho vontade, logo existo, logo a minha existência está provada que existe. Tudo existe porque quer, porque obedece a essa vontade cega de buscar a reprodução de si mesma, a continuidade da vida. Bem, essa é a essência da vida, esse é o sentido da vida. Schopenhauer não coloca a essência da vida em um Deus transcendente, mas coloca a sua metafísica na imanência, ou seja, o sentido da vida não está acima da vida em um Deus absoluto, mas está na própria vida, dentro da vida. Isso é imanência. O sentido está dentro da coisa, da própria vida, no caso do próprio mundo. O mundo tem em si o seu sentido, metafísica da imanência. E como definir essa essência, como definir essa vontade de viver? Palavras são úteis, sim. Filosofar é útil. Schopenhauer escreveu uma obra sobre essa essência, o mundo como vontade e representação, mas para Schopenhauer nada se compara à linguagem da arte, na definição, na especulação, na reflexão sobre o que é essa vontade de viver. Vejamos, o mundo como vontade de viver é a coisa em si. Não podemos entrar dentro dessa vontade, podemos percebê-la, perceber esse fenômeno, usando palavras, usando nossa linguagem, nossa forma de pensamento. Mas tudo que dizemos, escrevemos, desenhamos, pintamos, filmamos em filosofia, em arte, não passa de representação. Ora, se eu tenho o meu retrato, a minha foto, a minha pintura em minha frente, ela é uma representação de mim mesmo. Ela faz de conta que sou eu, digamos assim, mas não sou eu, na verdade. É uma imitação. Os textos que falam sobre o mundo como vontade são uma representação, uma pintura, uma imitação. E uma imitação nunca é a coisa em si. Então, podemos representar, podemos especular, refletir, mas
nada se compara à representação do mundo feita pela arte. E para Schopenhauer, a arte fundamental é a própria música. A música é a energia, é praticamente a energia da vontade de viver. Então, quando contemplamos a música, aliás, contemplar é um ato que nos nega a ação. Quem contempla não age. Quando contemplamos a música, percebemos ali a própria vontade de viver pulsando. Mas não sofremos com ela. Ao assistirmos a uma peça teatral, a um filme, ao lermos uma obra literária, um poema, um conto, um romance, sofremos, rimos e experimentamos a tristeza, a alegria, a raiva, a frustração, sem nos ofendermos. Contemplamos a dor. Isso é o que todo ser humano poderia fazer. Para Schopenhauer, o ápice disso, da contemplação, seria atingido por santos. Os santos deixam de desejar as coisas do mundo. Por isso encontram a felicidade, por isso encontram uma postura de contemplação absoluta. O santo não deseja a reprodução. O santo contempla apenas, o santo do mundo cristão, o santo contempla apenas as pessoas se degladiando, se batendo, lutando por um lugar ao sol. Um monge budista. No budismo, existe o estágio do Nirvana. É um estágio atingido por Buda, pelo iluminado. Buda significa o iluminado. E nesse estágio, o estágio do Nirvana, o indivíduo humano não deseja mais nada. Ele conseguiu atingir a felicidade total, plena. Então ele contempla as pessoas sentindo dor. Ele contempla as pessoas brigando. Ele contempla as pessoas se iludindo na busca por objetos e pessoas que falsamente lhe trarão a felicidade. Mas para a maioria das pessoas, para a grande massa, é impossível atingir o nirvana, é impossível ser um santo, é impossível contemplar a vida impassível, sem ser afetado pelos desejos dela. Para a maioria das pessoas, é possível sim, por meio da arte, contemplar a dor que é a vida, contemplar essa busca cega pela reprodução, essa busca cega pelo outro e pelo objeto, como seres que vão satisfazer a vida que deve continuar, que deve fluir depois da nossa partida. Em um próximo vídeo, vamos falar sobre Schopenhauer e o casamento. Discutiremos a família contemporânea, discutiremos o conceito de poliamor, de liquidez nas relações amorosas. Enfim, discutiremos também um pouco sobre consumismo e Schopenhauer. Por hora, ficamos por aqui. Até uma próxima.